Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, por mais este momento da partilha da palavra. Que Ele nos ilumine a todos. Continuamos pedindo ao Espírito Santo a sua luz, a sua força, a sua paz, o entendimento da palavra do Filho de Deus. E hoje lemos a vocação de Levi e Mateus. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos discípulos: ele come com os publicanos e com a gente de má vida. Ouvindo, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha que grande lição. Jesus veio chamar a todos os pecadores. E aqui, nesse pensamento dos escribas, há um engano terrível. Eles seguiam a lei, e todos aqueles que não seguiam a lei eram pecadores. Agora, Jesus vai dizer para eles: se vocês se sentem sãos, vocês não precisam de médico, mas não eram sãos. Assim como no dia de hoje, você vê tantas pessoas arrogarem a si próprias a honestidade, a lisura, o bom comportamento, a fidelidade a Deus. Eu sou muito melhor do que aqueles que vão na igreja bater no peito. Não é assim? Tantas vezes eu ouvi isso, você ouviu também. De que adianta ir lá bater no peito e fazer o que ele faz? Quando eu pronuncio uma palavra assim, eu me pressuponho justo. É o mesmo caso aqui dos escribas. Olha, lá vai os pecadores. Agora Jesus vai dizer: não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Não são os justos, mas os pecadores que precisam da minha graça, do meu amor. Toda vez que nós nos pressupomos melhor do que alguém, caímos nesse mesmo erro dos escribas e fariseus. Eu pressupondo que eu não tenho pecados, que eu não tenho erros, então eu não peço perdão a Deus, e se eu não peço perdão, eu não sou perdoado. Olha que delicadeza dessa palavra, que linha frágil a nossa vida. Se nos considerarmos melhor do que qualquer outro, não sabemos o que há no coração nosso. Nós sabemos que há muita malícia, muita inveja, muita cobiça, muita soberba, muita vaidade. Então, eu sou um pecador? Então Jesus veio para mim? Ele não veio para esses que se julgam justos e não vão à igreja porque se julgam tão santos e tão justos que nem à igreja eles vão? Olha, Jesus veio para quem sabe que é doente, sabe que está enfermo, sabe que precisa desse médico divino de almas. Nós não estamos brincando de aparências, de parecermos justos da presença dos outros, de parecermos certinhos. Não estamos brincando de fazer isso. Pelo contrário, temos consciência de toda a nossa miséria e nos colocamos aqui à mesa com Jesus
Porque se ele come e bebe com os pecadores, o que é a missa senão a Santa Ceia? Esse banquete que Jesus convida a todos os pecadores, àqueles que se acham tão justos e tão santos, tão limpos de coração, coisa que é difícil acreditar. Se cada um olhar para dentro de si, eu confesso, muitas vezes olhei para alguns conhecidos meus, amigos meus, e pensei, nossa, como eles são santos, quisera eu seja um dia santo como eles. Mas aí Jesus disse, espera, você não está vendo o coração? Como Jesus diz, em cada pessoa existe aquilo que existiu naqueles que receberam a multiplicação dos pães. Nós procuramos a Jesus por interesse. Claro, eu estou ali por interesse também. Eu quero me limpar, eu quero me curar, eu quero que Jesus sane todas as minhas, mas as minhas feridas, as minhas mágoas, os meus ressentimentos. É isso que eu quero que Jesus faça em mim. Eu sou, entre aspas, como ele diz aqui, doente, pecador. Então nós precisamos da graça de Deus, precisamos desse banquete da Eucaristia, que é o alimento da vida eterna, para que, sabendo, tendo a certeza de que somos pecadores, também temos a certeza de que precisamos tomar remédio. Qual é um remédio que há de limpar toda a minha impureza, todos os meus pecados, senão a própria graça de Deus, o sangue de Deus derramado na cruz? Isto é meu sangue, tomai e bebei, isto é meu corpo, tomai e comei. É o próprio Deus, é o próprio Cristo que cura os enfermos, que limpa os pecadores. É dele que eu e você precisamos. Se aqueles se julgam tão perfeitos que não precisam ir à igreja, não precisam se purificar, estão renegando a própria graça de Cristo. E hoje, se cremos, de nenhum modo nos pressupomos melhor do que, por exemplo, aqueles que não creem. Eu estava vendo agora uma passagem muito importante, Jesus, do Evangelho de São João, vai dizer que ele vai dizer, roguei, portanto, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, bebe a própria condenação, aquilo é o corpo do Senhor. Nós precisamos desse alimento, nós nos curamos, nós nos sanamos, nós nos limpamos com esse alimento e vamos a cada dia mais nos convencendo dessa graça que Deus quer nos limpar a todos nós. Mas eu estava lendo também esse capítulo de São João, muito importante, que ele vai dizer, Pai, eu rogo por eles, por todos aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Olha que palavra preciosa, que palavra importante. No Evangelho de São João, capítulo 17, ele vai dizer, não rogo somente por eles. Ele estava na última ceia conversando com os apóstolos, e ali o próprio Jesus faz uma profunda oração por aqueles apóstolos. E ele diz assim também, santifico-me por eles para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 19. E no 20 ele vai dizer, não rogo somente por eles, ou seja, pelos apóstolos, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Veja, toda a nossa doutrina veio dos apóstolos. Eles acreditaram, pregaram a palavra e nós cremos, mas nessa hora Jesus reza por nós que ouvimos essa palavra, que partilhamos essa palavra. Jesus reza por nós.
Está dizendo aqui, não rogo somente por eles, mas também por aqueles, por todos aqueles que por causa da sua palavra hão de crer em mim. Então, nem pressupomos nos pregadores, porque a nossa palavra é carregada com a oração de Cristo, com a oração dos apóstolos. É no Espírito Santo que nós acreditamos, por isso é que nós partilhamos essa palavra. Não acredito em mim, na minha palavra, acredito na força do Espírito Santo que quer visitar cada um daqueles que partilha essa palavra, quer visitar, quer dizer claramente, como disse Jesus, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então nós estamos ali pedindo a misericórdia de Deus para que limpe todo o nosso interior, para que corrija os nossos defeitos, para que sane as nossas enfermidades. Você viu aqui Jesus suplicando. Hoje, se eu sou cristão, muitas pessoas rogaram pela minha vida. É por isso que hoje é uma obrigação para mim rogar por todos aqueles que não creem. Porque não tivessem rogado por mim, não tivessem pedido a Deus por mim, eu não acreditaria nessa palavra que eu partilho. A própria oração de Jesus. E é bonito também ver como Jesus vai dizer para São Pedro, capítulo, claro, tem outras passagens também, mas eu peguei aqui, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Olha aí, Satanás procura semear aí a dúvida em muitos corações, enche. Outro dia ainda um amigo me falava, citou o nome de uma doutrina, claro que não é digna de ser citada aqui, está levando muita gente, pessoas que acreditavam, eu conhecia a pessoa, acreditava em Jesus, participava de uma comunidade de jovem, e hoje está numa seita esquisita, que está levando muitas pessoas ao desequilíbrio emocional. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele vai dizer para Simão, mais uma vez, você confirmado, confirma os teus irmãos. Quem somos nós, se não frutos da oração de tantos santos que nos antecederam, do próprio Jesus que antecedeu a todos os santos, da própria Virgem Maria que intercede no céu por nós em corpo e alma, subiu ao céu em corpo e alma, intercede por nós, nossa mãe está viva a interceder por nós em cada momento. É por isso que nós levamos tão a sério e com tanto comprometimento o fato de nós nos consagrarmos a Nossa Senhora, o Espírito Santo que gerou Jesus no seu ventre, que gere Jesus também, ela teve a fé necessária e suficiente para, recebendo o anúncio do anjo, conceber a Jesus em seu seio. Assim também nós suplicamos que ela, por sua fé, por sua bem-aventurada, és tu que acreditou, diz a ela Isabel, bem-aventurada porque você acreditou que as coisas do Senhor se cumpririam. Ela está rogando por nós. Pede sempre nas aparições, roguem por aqueles que não têm fé, que não acreditam em Deus. Se nós acreditamos, tantos que nos antecederam rezaram por nós. Hoje, ainda, centenas, milhares de pessoas consagradas nos conventos, na clausura, pessoas que consagram toda a sua vida, para que essa misericórdia de Deus seja derramada sobre nós. Nós, quando podemos, estamos rezando porque reconhecemos, não somos melhores de quem não crê.
De forma nenhuma. Se cremos é porque rogaram por nós. E se rogaram por nós, amamos a oração, fazer a oração por quem não acredita. Como é bonito quando uma pessoa se converte, é bonito quando uma pessoa se depara com a vida, ou com as dificuldades, ou com as doenças. Aí pensa dentro de si: eu preciso de alguma coisa para preencher a minha vida, para dar sentido a tudo aquilo que eu faço. Porque toda a matéria há de ser destruída, há de perecer, como Jesus diz lá aos apóstolos, quando olham que bela construção, que belas pedras, ele vai dizer: não ficará pedra sobre pedra. Toda aquela fortuna que existia dentro do templo, pela generosidade daqueles que ofereciam tudo isso para Deus. De que vale eu ter aí 2, 3, 5 quilos de ouro? Tem gente que pensa que vale, né? Mas não vai levar nada. Todo mundo sabe disso, mas o mistério daqueles que não pensam que de um momento para o outro sua vida pode ser tirada. E nós aqui, como o próprio Jesus rogando por Simão, para que ele permanecesse firme na fé, e permanecendo firme na fé, ele confirmaria todos os irmãos, ele jamais deixaria que os seus irmãos desanimassem, que perdessem a linha, que se desviassem do caminho. Isso tantas vezes também é dito por São Paulo. Ele vai dizer várias vezes: eu temo que venha alguma pessoa com alguma novidade aí, e vos iluda, que vos desvie do caminho do evangelho que eu vos ensinei. Eu rezo para que vocês permaneçam firmes na fé que receberam. Olha a nossa obrigação. Nós também rezamos para que muitos rezam por nós, para que permaneçamos firmes na graça de Deus, na fé. Rezamos, então a nossa obrigação é rezarmos por todos aqueles que ainda não têm fé, que não acreditam, que tenham um dia a alegria de se voltarem para Deus, para experimentar a sua misericórdia. Como ele diz aqui, se sentindo ou doentes ou enfermos, ou seja, pelo pecado, ou pela própria doença, ou pela própria maldade dentro de si, reconheçam: eu preciso de cura, eu vou ao divino médico, meu Senhor Jesus Cristo. Nós estamos rezamos sempre para que cada pessoa, aqueles que têm a fé, sejam confirmados na fé, como Jesus disse a Simão Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ainda ontem encontrei um amigo, é bonito isso, sofrendo muito, mas não perdendo a fé. É bonito vendo uma pessoa, claro, não pelo sofrimento, mas por causa pelo que o grande sofrimento que ele vive não fez com que ele perdesse a fé. Por isso também nós agradecemos e rezamos: obrigado, Senhor, porque ele não perdeu a fé, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, se sentindo abandonado, em certa comparação, claro, minimamente, mas se sentindo abandonado, até por Deus, porque está sofrendo muito, mas não desanima da fé. Isso que é bonito ver. Eu digo é bonito porque eu gostaria de, em todos os momentos da minha vida, jamais abandonar a minha fé. Por mais difícil que fosse o momento, é por isso que eu rogo por mim, por todos eles, por esse meu amigo também. Deus seja louvado pelo amor com que sustenta cada um de nós, na sua graça, na fé, para que Ele, na sua misericórdia, um dia queira se alegrar conosco. Ele vai dizer: tenho muitas moradas. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Venham crer em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Que o Espírito Santo
nos fortaleça, nos ilumine, fortaleça todos aqueles que ainda estão doentes e não receberam a presença de Jesus, que os vai curar, os vai sanar, os vai dar uma nova vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, e por mais e mais pessoas seja louvado.